Para a geração atual, é difícil imaginar lojas com prateleiras vazias e que para comprar linguiça ou sapatos decentes era preciso enfrentar longas filas. E tudo isso aconteceu relativamente há pouco tempo. Nossos pais, que viveram na União Soviética, sabiam muito bem o que era escassez e como conseguiam as coisas. Sim, na União Soviética produziam uma quantidade inimaginável de ferro gusa, construíam enormes fábricas e lançavam naves ao espaço. Mas alimentar as pessoas e fornecer a elas produtos de qualidade decente, os comunistas nunca conseguiram. Aqui, a questão não era apenas a falta de competência dos secretários-gerais do Kremlin e da nomenclatura comunista, mas também a simples inviabilidade da economia planejada soviética. No entanto, nossa história de hoje não é sobre isso. A natureza, como se sabe, não tolera o vazio. Por isso, se o Estado soviético não conseguia fornecer à população bens de consumo em geral, sempre havia pessoas empreendedoras que abasteciam todos os interessados com os tão desejados produtos em falta. Já nos primeiros anos de existência da União Soviética, o negócio clandestino floresceu intensamente, especulação, fábricas ilegais e comércio ilegal. E aqui giravam milhões, mas a Forbes não escrevia sobre os empresários soviéticos. No estado dos operários e camponeses, para eles havia outros artigos do Código Penal. Neste episódio, vou contar como viviam os empresários clandestinos soviéticos, com o que eles ganhavam sua fortuna e como gastavam o dinheiro. Você também vai descobrir como o governo soviético combatia os negócios clandestinos, o que ameaçava os especuladores e donos de fábricas ilegais e quão eficazes eram essas medidas. E claro, vou falar sobre os milionários soviéticos mais famosos. Meu nome é Semyon e declaro aberta a sessão Como Viviam. Vamos começar. Especuladores e especulação. O principal e mais temido inimigo econômico do Estado soviético durante toda a sua história foi, sem dúvida, o especulador. Já em 22 de julho de 1918, Vladimir Lenin assinou um decreto chamado Sobre a Especulação, que de fato proibia qualquer comércio privado no país. Depois, é verdade, houve alguns alívios temporários, por exemplo, durante o famoso período da NEP, mas, no geral, a política dos comunistas permaneceu a mesma. A atitude em relação ao empreendedorismo continuava inalterada, sendo considerada ideologicamente estranha à sociedade soviética, e por isso era impiedosamente perseguida. Falando sobre o significado econômico desse termo, especulação é obter lucro através da diferença entre os preços de compra e venda de um produto. Falando de forma simples, compre mais barato, venda mais caro e coloque o lucro no bolso. Na essência, qualquer comércio privado pode ser chamado de especulação. Na União, onde todas as fábricas e lojas eram estatais e a economia era planejada, o empreendedorismo privado era considerado um resquício prejudicial do sistema capitalista. O Estado pagava salários e pensões fixas à população, fornecia moradia, serviços de educação e saúde, também estabelecia preços fixos nas lojas, concedia benefícios. Tudo era feito de forma exclusivamente centralizada e rigidamente controlada. Naturalmente, nesse contexto, qualquer iniciativa privada era considerada inadequada. Por outro lado, a economia planejada soviética era tão inflexível e ineficiente que simplesmente não conseguia satisfazer as necessidades da população. Erros constantes no planejamento, falta de motivação entre os trabalhadores e gestores e a completa ausência de concorrência levavam à escassez constante de produtos e à sua péssima qualidade. Para o diretor da fábrica de calçados, o mais importante era cumprir o plano, e o conforto ou a aparência dos produtos não o preocupavam muito. Por isso não surpreende que, mesmo com tanta repressão e proibições, a especulação prosperasse na União Soviética e quase todos participassem. Por exemplo, uma pessoa comum, depois de passar a noite na fila e comprar 2 pares de botas iugoslavas por 60 rublos cada, vendia com prazer um dos pares para um vizinho ou colega, mas já por 120 rublos, pode parecer pouca coisa, mas por isso era possível receber uma multa considerável ou até mesmo pegar 2 anos de prisão. Os verdadeiros centros de especulação eram os mercados kolkhoz e cooperativos soviéticos. Acreditava-se que lá só se vendiam produtos cultivados pelas próprias mãos, mas na verdade serviam como pontos de venda de mercadorias roubadas ou ilegais.
Como a escassez na União Soviética era global, os objetos de especulação acabavam sendo os mais variados possíveis. Por exemplo, a revenda de livros era um negócio muito lucrativo, pois os cidadãos soviéticos realmente gostavam de ler. Existia toda uma rede de venda de ingressos para desfiles de moda e teatros. Peças de reposição para automóveis, eletrodomésticos e materiais de construção eram muito procurados. Falando em números, os itens mais frequentemente objeto de especulação eram roupas, 25% calçados, 15,6% bebidas alcoólicas, 9,4% produtos agrícolas, 10,9% peças de reposição para automóveis, 9,4%. O papel principal nesses esquemas era desempenhado por trabalhadores do comércio e diretores de empresas. Os produtos eram baixados dos estoques e, em vez de irem para as prateleiras, eram enviados para feiras, fábricas e usinas produziam mercadorias paralelas, que depois eram vendidas em mercados ou feiras livres. Nesse negócio circulavam enormes quantias de dinheiro, e a atividade ilegal muitas vezes era protegida por autoridades locais ou por funcionários das forças de segurança. Já nos anos 70 surgiu na URSS um verdadeiro comércio, uma máfia do comércio, que cresceu em cima da escassez socialista. O governo lutava contra os especuladores, mas sem muito sucesso, embora as medidas tomadas contra eles fossem bastante severas. Eu já falei sobre o decreto de Lenin contra a especulação. Então, de acordo com esse documento, o infrator enfrentava de 6 meses de trabalhos forçados até 10 anos de campos de trabalho com confisco de todos os bens. Nas regiões declaradas sob lei marcial, os especuladores podiam até ser fuzilados. O Estado continuou a combater a especulação, embora já não com métodos tão draconianos como nos primeiros anos do poder soviético. Por exemplo, de acordo com o Código Penal de 1960, a especulação era punida com prisão de até 2 anos, com ou sem confisco de bens, ou com trabalhos correcionais de até 1 ano, ou com multa de até 300 rublos, o que era uma quantia bastante grande. Por especulação em grande escala, a pena era de 7 anos de campos de trabalho com confisco de bens. A especulação de pequena escala era punida apenas administrativamente, e se cometida novamente dentro de 1 ano, resultava apenas em trabalhos correcionais de até 1 ano ou multa de até 200 rublos com confisco dos itens de especulação. A única exceção era a especulação com moeda estrangeira, pela qual se podia receber de 15 anos de prisão até a pena de morte. O famoso artigo de 1988 do Código Penal da Federação Russa foi finalmente revogado apenas em 1994. Os farsovщики. O tipo mais único de especulação soviética, sem dúvida, era a farsovka. Os farsovщики compravam ou trocavam com os poucos estrangeiros que vinham à URSS produtos importados que eram escassos. Tudo era procurado: roupas, calçados, acessórios cosméticos, discos de música e até mesmo chiclete comum, que depois de obtido era vendido com um ágio muito alto. Acredita-se que a farsovka, como um fenômeno em massa, nasceu durante o Festival Mundial da Juventude e dos Estudantes, realizado em Moscou em 1957. Normalmente, a farsovka era praticada por estudantes ou por cidadãos que, devido à sua profissão, tinham contato com estrangeiros, guias, tradutores, taxistas, funcionários de hotéis. É claro que os farsovkas atuavam de forma mais ativa em Moscou, Leningrado, nas capitais das repúblicas e nas cidades portuárias, pois os estrangeiros raramente chegavam ao interior soviético. A péssima qualidade dos produtos nacionais gerou entre os cidadãos soviéticos um verdadeiro culto de adoração às marcas estrangeiras, ou, como se dizia na época, à firma. Chegava ao absurdo. Garrafas vazias ou latas de cerveja eram usadas para decorar cristaleiras nos apartamentos, sacolas plásticas eram cuidadosamente lavadas e secas, e as crianças pediam chicletes e balas aos estrangeiros. Uma calça jeans Levi's elevava o status do seu dono a alturas inimagináveis. Não surpreende que os cambistas prosperassem apesar do grande risco da atividade. Todos os estrangeiros que chegavam à URSS ficavam sob vigilância da KGB, por isso fazer negócios com eles era bastante arriscado. Um dos principais pontos de câmbio ilegal na capital era Arbat. Hotéis como Inturist, Cosmos e Metropol também eram muito populares. Todos esses locais eram patrulhados por policiais e agentes de segurança do Estado. Por isso, a tarefa do cambista era difícil. Sem se destacar na multidão, precisava fazer contato com um estrangeiro, fechar o negócio e sair discretamente com a mercadoria.
Produtos importados eram trocados por várias curiosidades soviéticas: broches, lenços de pioneiro, cintos e capes de soldado, caixinhas pintadas, antiguidades, matrioscas e, claro, chapéus Ushanka de pele de coelho. Os cambistas se vestiam no estilo ocidental e falavam sua própria gíria. Chamavam os turistas da Finlândia de finicas, os visitantes dos Estados Unidos de statniki e os iugoslavos de yugi. Uma das condições para o sucesso do cambista era o conhecimento de vários idiomas estrangeiros. Esses empresários soviéticos aprendiam diretamente nas ruas. Muitos famosos se envolveram com a farsa na juventude. Os atores Dmitry Nagiev e Alexei Gorbunov, o conhecido galerista Dmitry Kankin, o poeta Andrei Orlov e o cantor Nikolai Baskov. O pintor Nikas Safronov admitiu que, graças à farsa, comprou seu primeiro apartamento, mas quase acabou sendo investigado pela KGB. Hoje, os ex-farsantes falam sobre sua atividade com certo entusiasmo. Era como um clube fechado e elitista, do qual fazer parte era perigoso e lucrativo. Eles se consideravam caçadores que também eram caçados. No entanto, nem os especuladores, muito menos os farsantes, conseguiam resolver o problema da escassez total soviética. Num país enorme, era preciso outro nível de produção rapidamente atendido. Os chefes de oficinas clandestinas passaram a abastecer a população com produtos escassos. A essência desse fenômeno consiste na produção clandestina de produtos escassos, com sua posterior distribuição por canais oficiais e não oficiais. Primeiramente, chefes de oficinas clandestinas produziam mercadorias de alto lucro em pouco tempo, geralmente roupas ou calçados. Falando sobre as produções clandestinas na URSS, não é preciso imaginar fábricas secretas em algum lugar subterrâneo ou esconderijos em florestas remotas. Tudo era completamente diferente. Os produtos ilegais, via de regra, eram fabricados em fábricas e usinas estatais comuns, e muitas vezes os próprios trabalhadores nem sequer desconfiavam disso. Como era impossível conseguir matéria-prima legalmente para a produção privada na URSS, recorriam a vários truques. Por exemplo, exageravam nas necessidades de matérias-primas, faziam registros falsos, economizavam matéria-prima na produção principal e baixavam ficticiamente os materiais sob pretextos inventados. Os produtos clandestinos prontos eram vendidos no mercado negro ou em lojas estatais. É preciso dizer que os empresários clandestinos soviéticos demonstravam uma inventividade e astúcia notáveis, se envolviam em todo tipo de atividade e criavam os esquemas mais variados. Assim, por exemplo, nos anos 60, os donos de fábricas clandestinas começaram a produzir galochas comuns, cuja produção em volumes necessários à indústria soviética nunca conseguiu organizar. As galochas eram produzidas em fábricas estatais de produtos de borracha. O esquema era simples. A borracha destinada à produção de mangueiras ou juntas era desviada e usada para fabricar as galochas que eram escassas. Depois, essas galochas eram enviadas para pontos de venda previamente subornados. Pode parecer que galochas são uma coisa insignificante, mas com elas, e justamente com essas galochas, ganhavam-se milhões. Os caras empreendedores que trabalhavam nas fábricas de óptica decidiram que a camurça usada para embrulhar as lentes poderia ser usada de uma forma muito mais lucrativa. Por exemplo, costurar com ela paletós ou jaquetas da moda. O material era dado como inutilizado, por exemplo, devido ao armazenamento inadequado, e depois era cortado do jeito certo e usado para fazer roupas. Na URSS existia uma verdadeira máfia das peles que fornecia à população casacos de pele, golas e chapéus. E na RSS da Geórgia existiam fábricas clandestinas que produziam falsos Levi's e Wrangler em escala absolutamente industrial. Há centenas de exemplos semelhantes. É claro que era impossível manter em segredo a existência de empresas clandestinas dessa magnitude. Muita gente estava envolvida nessas atividades, então os donos das fábricas clandestinas precisavam subornar uma enorme quantidade de pessoas influentes. Primeiramente, obviamente, os agentes da lei. Os empresários mais bem-sucedidos montavam redes de corrupção que envolviam policiais, funcionários do combate ao crime econômico e autoridades locais do partido. Secretários dos comitês do partido, coronéis e generais do Ministério do Interior também participavam do esquema. Foi assim que a elite estatal soviética se corrompeu, o que desempenhou um papel importante na dissolução da URSS. Como viviam os milionários soviéticos? A vida dos empresários soviéticos não era fácil, e não era só pela ameaça constante de prisão, mas também pela ilegalidade de seu status. Sim, eram pessoas ricas ou até mesmo muito ricas,
Mas o problema era que eles não tinham como gastar seu dinheiro, pois imediatamente surgia a questão sobre a origem desses recursos. Não era possível depositar uma quantia significativa na caderneta de poupança, comprar vários carros ou apartamentos, adquirir artigos de luxo. Muitos milionários soviéticos preferiam não chamar atenção, levando uma vida deliberadamente modesta e trabalhando oficialmente em algum cargo insignificante. Outra dor de cabeça para os empresários clandestinos soviéticos eram os bandidos, e não estamos falando de pequenos assaltantes, mas de figuras importantes do crime organizado. O mundo do crime percebeu muito rápido que os Tchekovik eram simplesmente uma vaca leiteira perfeita, com quem era fácil e seguro lidar. Afinal, em qualquer situação, os empresários não podiam recorrer às autoridades em busca de ajuda e proteção. Em 1979, em Kislovodsk, aconteceu uma grande reunião de ladrões, para a qual, além das autoridades criminosas, foram convidados alguns dos mais destacados Tchekoviki do país. No final, as partes chegaram a um acordo. Os criminosos prometeram segurança aos empresários em troca de 20% da renda das empresas clandestinas, que era destinada ao caixa comum dos ladrões. Assim, o negócio clandestino soviético tornou-se definitivamente parte do mundo do crime do país. Agora, algumas histórias sobre os empresários soviéticos mais famosos. Mikhail Isaev não era um empresário clandestino ou dono de fábrica ilegal, apenas chefiava o departamento de suprimentos da principal padaria durante os difíceis anos de guerra. No entanto, nesse cargo, ele acumulou tanta riqueza que simplesmente não sabia onde gastar o dinheiro. Isaev agia de forma muito simples. Ele ficava com 1/10 do que fornecia e depois vendia no mercado negro. No final da guerra, Isaev se tornou multimilionário. Ele organizava verdadeiras orgias, esbanjava dinheiro, comprava ouro e joias. Mas a maior parte do que roubou ele guardou em potes e enterrou em seu próprio sítio. Aliás, metade das cédulas apodreceu no solo. No fim, as autoridades se interessaram pelo funcionário que gastava tanto e iniciaram uma investigação. No final, Isaev recebeu 25 anos de prisão por todas as suas travessuras. Só posso dizer que foi pouco. Aliás, essa história é instrutiva, porque mostra mais uma vez o principal problema dos milionários soviéticos. Eles não tinham como gastar seu dinheiro. Isaac Zinger e Siegfried Gasen-Franz, esses camaradas abriram uma fábrica clandestina de produção de malhas escassas na capital da RSS do Quirguistão, na cidade de Frunze, hoje chamada Bishkek. Eles consertaram os equipamentos descartados, conseguiram um local e o trabalho começou a todo vapor. A produção clandestina fabricava roupas íntimas, vestidos, conjuntos infantis, suéteres e blusas da moda. Tudo isso era vendido através de lojas parceiras. Depois de alguns anos, a fábrica de Zinger e Gasen-Franz já dava um lucro líquido de 400 mil rublos. Gasen-Franz construiu uma casa luxuosa, encheu a esposa de diamantes e comprou um Rolls-Royce de um diplomata estrangeiro. Zinger, por sua vez, se divertia em resorts, proporcionando banhos de champanhe para suas amantes. Curiosamente, esse casalzinho era protegido pelo chefe do Gosplan republicano. No final das contas, o estilo de vida deles chamou a atenção das autoridades competentes. Khrushchev ficou furioso e ordenou que lidassem com os capitalistas com todo o rigor da lei. No final, Zinger, Gasen-Franz e mais 12 envolvidos no caso foram fuzilados, e 21 receberam 15 anos de prisão cada um. Boris Hoffman trabalhava como chefe das oficinas do ambulatório psiconeurológico, bem no centro da capital. Aqui, esse camarada empreendedor organizou uma produção clandestina de costura, usando o trabalho gratuito dos pobres pacientes. O cúmplice de Hoffman foi um tal de Shackerman, que era responsável pela venda dos produtos prontos. A empresa gerava uma renda colossal. Só durante a reforma monetária de 1961, Hoffman e Shackerman trocaram por notas novas, 1 milhão de rublos. O negócio lucrativo acabou por causa de uma mulher. Shackerman arranjou uma amante casada cujo marido escreveu uma denúncia para a KGB. Durante a busca no apartamento do empresário clandestino, acharam ouro, joias e dinheiro. No final, Hoffman e Shackerman foram a julgamento e o tribunal os condenou à pena máxima. O caso de Hoffman e Shackerman até serviu de base para um filme de ficção. Ele foi chamado de Negócio Negro. O rei da especulação, Ian Rokotov,
Ian Rokotov pode ser chamado de um homem com um destino difícil. Já aos 20 anos, ele foi condenado pelo tristemente famoso artigo 58 e enviado para os campos de trabalho. Após a morte de Stalin, ele foi reabilitado e até readmitido no instituto, mas não quis continuar os estudos. Em vez de estudar, Rokotov mergulhou de cabeça nos negócios. Naturalmente, ilegal. Junto com alguns amigos, ele criou um esquema complexo de compra de moeda estrangeira e itens raros de estrangeiros. Seu principal local de trabalho passou a ser a Rua Gorky, da Praça Pushkin até o Hotel Nacional. Os negócios de Rokotov iam tão bem que logo ele passou a comer no restaurante Aragvi, andando pela cidade exclusivamente de táxi. Trocar diamantes como quem troca de luvas. Se falarmos sobre o volume de negócios, só na prisão de Rokotov foi apreendida uma mala com valores e moedas estrangeiras no valor de $1,5 milhão. E isso em 1960 na União Soviética. No início, o tribunal condenou o Farsovchik a 8 anos de prisão, mas após a intervenção pessoal de Khrushchev, a sentença foi revista e Rokotov foi fuzilado. O caso teve uma enorme repercussão, não só na União Soviética, mas também no Ocidente. Yuri Sokolov, o principal especulador da URSS. O período do governo de Khrushchev não foi apenas marcado pelo famoso degelo, mas também por um endurecimento rigoroso na esfera econômica. Khrushchev odiava profundamente os especuladores e desejava ardentemente acabar com o mercado negro. Em 1961, por iniciativa dele, chegou a ser introduzida a pena de morte para crimes econômicos. A era Khrushchev foi a época de ouro dos cambistas e donos de fábricas clandestinas soviéticos. O próximo ataque sério contra os empresários do mercado negro foi feito por Yuri Andropov, oriundo dos órgãos de segurança do Estado. Ele decidiu começar a limpeza pelo alvo mais gordo, o supermercado Elizevsky, localizado bem no centro de Moscou. Na verdade, essa era a loja número 1 do país, abastecia a elite soviética com produtos escassos, e realmente havia sérias irregularidades no Elizevsky. No entanto, como na maioria das outras lojas soviéticas, aqui Sokolov simplesmente não teve sorte. Decidiram fazê-lo de bode expiatório, ainda mais porque seu protetor era considerado o dono de Moscou, Viktor Grishin, o principal inimigo de Andropov. Prometeram a Sokolov a vida em troca de cooperação na investigação e ele começou a falar. Seu depoimento levou à abertura de centenas de processos criminais contra funcionários do comércio de Moscou. O próprio Sokolov foi fuzilado no final de 1984. Ele não viveu o suficiente para ver a chegada do novo secretário-geral ao Kremlin, Mikhail Gorbachev, que iniciou a perestroika e permitiu a atividade empresarial privada no país. No entanto, isso não salvou a União Soviética. Em vez de um epílogo, o tema dos Chekhoviks e especuladores soviéticos ainda provoca debates acalorados entre historiadores e até mesmo entre pessoas comuns. Posso dizer o seguinte: o poder soviético criou a coisa mais terrível que poderia ter criado. Ela destruiu nas pessoas o desejo de se desenvolver, o desejo de empreender. Na URSS, dezenas de milhares de pessoas inteligentes que queriam e podiam criar negócios, desenvolver a economia, foram eliminadas. Por exemplo, pessoas como Ziger e Gazenfrantz. Mas ao mesmo tempo na URSS davam a oportunidade de roubar como Mikhail Isaev, elevando o roubo ao nível de normalidade, não é? O que naturalmente é muito, muito ruim. Tão ruim que uma grande parte das pessoas nem vai entender o porquê. É só isso da minha parte. Nos vemos no próximo episódio. Tchau!